Nós estaremos falando hoje sobre o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça do Senhor, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, o Evangelho que traz paz, consolo, conforto ao nosso coração. Tá? Aí você pode perguntar assim, mas pastor, por que existe então a mentira? Por que a mentira não é erradicada, tirada, banida, né, da vida do ser humano e das instituições religiosas? Porque a mentira existe com o propósito de que a verdade se manifeste. A verdade, ela vai se manifestar. Ela tem que se manifestar. A verdade é de Deus. Então, essa verdade, ela tem que acontecer na nossa vida por fé. A religião, ela se vale muito do empirismo. Você sabe quem foi que começou, irmãos Augusto, com esse negócio de empirismo? Foi um padre alemão. Esse padre alemão, ele, quando estabeleceu essa tese empírica, empirismo, quando ele trouxe isso, tudo passou a ser relativo. Para o senhor ter uma ideia, a questão sexual do homem, ele conseguiu provar que o instinto do ser humano masculino, no caso o homem, ele tem um instinto muito mais avassalador do que a fêmea, ao ponto do seu organismo ter metabolicamente desenvolver alguma coisa no cérebro para ter uma vontade, e isso foge do controle da religião. Então por aí, o senhor vê, vocês veem que a carne é podre. A natureza humana, ela está pervertida, não tem jeito. Se alguém aqui disser para mim assim, pastor, olha, tem sim, Jesus dá jeito. Muita gente fala isso, né? Só que o Senhor dá jeito não na tua carne. O Senhor dá jeito no teu espírito para que a tua carne estabeleça uma linha com Deus. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo de carne, nessa natureza humana, sem a leitura do Espírito, fracasso, perda de tempo. Agora, quando nós estivermos nesse corpo de carne, com a leitura do Espírito, aí é vitória. Porque é um contraponto. A Bíblia diz, Gálatas, inclusive o Coríntios também vem falando, a inclinação da natureza humana é ruim. A bicha, rapaz, você quer fazer o bem e ela, sabe, o negócio vai, não tem jeito, não vou, não quero ver, desliga essa televisão, desliga essa internet, mas não adianta você desligar o botão, o controle, quando na cabeça a coisa está lá. Tem pastores abertos aí que pregam muito jejum, mas já viu? Geralmente morre obeso. O Buda, né, da Gautama, aquele camarada lá, que fundou essa religião, pregou tanto jejum, tudo, que deixou a luxúria, o ouro, a prata, e se vestiu de cinzas e de saco de pano. Qual foi o final dele? Você já viu a figura do Buda, como é que é? Gordinho. Como é que pode? Como é que pode pastores pregar sobre jejum e tudo gordo, tudo obeso? Estranho, né? Porque uma pessoa que vive uma vida regrada de jejum, no mínimo ele é saudável, fisicamente falando. O que nós vamos falar hoje é sobre essa questão do que é verdadeiro e do que é falso. Em quem eu devo acreditar? Em quem eu devo confiar a minha vida? Será que está valendo a pena eu congregar, ouvir a palavra de Deus? O que Deus quer de mim? O que Ele está querendo de mim que eu ainda não entendi? Como é que eu posso controlar essa minha natureza que é incontrolável? Não é? A Bíblia diz lá na carta de Tiago que a língua, ela é capaz de incendiar o quê? Um bosque, uma fazenda. A língua.
E é um dos membros menores que nós temos no corpo. É o quê? A língua. Então você vê o poder que a língua tem. O poder da palavra, o poder da fala. E nós nos valemos disso. De repente você é convencido a comprar um produto porque alguém foi preparado para te convencer a comprar aquilo. E de repente não estava nem nos teus planos comprar. Você vê que a persuasão, né, é muito grande em todas as áreas, em todos os sentidos. Você vai no mercado, por quê? Porque você escutou na televisão a propaganda, né, daquele produto que vai ser interessante. De repente você sai de casa para comprar um produto, chega lá, já compram vários, você sai com a intenção de fazer algo e começa a fazer mais do que aquilo que você havia determinado. Por quê? Por que nós fazemos isso? Porque nós somos conduzidos. O mundo é assim. Então a palavra de Deus não é diferente. Se existe uma verdade, essa verdade ela tem que ser praticada. Se existe Deus, e eu acredito que existe, então existe uma maneira certa de viver. Amém ou não? Amém. Se Deus existe, Marcelo, tem que ter uma maneira certa de viver. O que eu não posso é acreditar num Deus vivo, um Deus poderoso, e viver uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida religiosa, fantasiosa. Entende? Enquanto as pessoas estão se degladiando contra si mesmas. Pessoas que têm dúbio caráter, né? É capaz de te envolver e de você acreditar que ele é santo, de que ele, poxa, é tudo aquilo de bom que ele diz que é, ou que você ouviu falar dele. Vai conviver para você ver se é a mesma coisa. O Evangelho da graça, o Evangelho do Senhor Jesus, a primeira coisa que ele faz é nos despir. O Evangelho de Jesus, ele nos despe, ele nos deixa nu. Ele te mostra assim, olha aqui o que você é, ó. E não precisa colocar lupa não, porque já somos capazes de entender o que a nossa natureza representa. E tem muita gente que anda brigando com a carne, tudo, né? Se machuca os outros, e fica nesse círculo vicioso. Ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal. Fora as acusações que vêm na mente, as condenações que vêm. Aí tem pessoas que tiram férias do pecado, né? Tira férias para o mundo, mas daqui a pouco volta a mesma coisa. Eu conheço pessoas assim, né? Que se veste de crente, se veste de evangélico, se veste de tanta coisa, e ó, ali ao ponto de olhar para os outros e dizer, olha, aquele ali vai para o inferno, aquele ali não é de Deus não, olha como é. Sabe, como se a maneira como se veste e a igreja que frequenta o conduzisse ao céu. Mas quem é que está dentro daquela roupa? Carne. É a carne. Não adianta você querer vestir a tua carne de santidade que não vai conseguir. Não adianta. Me lembrou até de um cidadão do Velho Testamento chamado quem? Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um comandante, era um general. Era uma autoridade. E ele estava o quê? Leproso. Ia morrer, o cara novo. Botar aí 45 anos de idade. Ia morrer. E ele de repente olhou para a família, olhou para os bens, olhou para o status dele, né, a economia que ele fez. Opa, pô, morrer agora? Não. Pô, não morrer não. A empregada dele estava lá limpando a casa dele, a latrina dele, a privada dele, era judia, e ela ouviu falar que o patrão estava doente, e havia uma distância muito grande entre o senhor, no caso, o patrão, e a empregada. Vocês terem uma ideia, a empregada não tinha acesso social nenhum. Ela tinha que comer as sobras, migalhas, não se apresentava a público, não tinha carteira assinada. Era quase que uma mão escrava, vivendo num palácio que não era dela, mas e ela escutou. Como ele não iria ouvi-la, a mulher dele, de repente, passou lá para exigir dela alguma coisa e disse, olha, faz isso, não sabendo que seu marido está doente, lá em Israel
Se ele foi lá em Israel, Deus vai curar ele. O que ele fez, Ricardo? Você acha que ele se vestiu de sábio para ir lá em Israel? Ele se vestiu de quê? De general. Imagina, as estrelas, né? Sei lá, a patente dele nos ombros. Ele veio acompanhado, né, de uma comitiva. E ele se destacava. De repente o cavalo dele era um marguerite, era o melhor, o mangalá, branco, para destacar dos outros. Era aquele camarada de destaque. Mas quem é que estava dentro daquela roupa ali? A carne. O que adianta, Zé Carlos, a pessoa tem um adorno exterior? Esse adorno pode ser na cabeça, nos olhos, em qualquer parte do corpo, ou exterior, uma roupa, alguma coisa, está podre por dentro. Vai. O que o Senhor Jesus disse? Sepulcros o quê? Caiados. É bonito por fora, mas é o quê? Podre. Então, você tem que entender, todos nós precisamos entender, que nós somos o quê? Carne, somos o quê? Podres. Nós não podemos nos gabar. Eu fico às vezes olhando para esses camaradas que se dizem pastores, né? O nariz empinado, sapato laqueado, pasta, maleta, né? Porque tem uma igreja que é bonita, tem um estacionamento para receber os membros e entretenimento o tempo todo. Entretenimento para os jovens, para os velhos, para os anciãos. Olha, é entretenimento o tempo todo, porque palavra de Deus nele não tem. Porque essa máquina chamada religião, principalmente evangélica, isso aí é uma mina de dinheiro. Por quê? Porque não é descontado imposto. A igreja ela tem isenção, até no alvará tem isenção, porque o governo entende dessa forma. Então os camaradas estão deitando e rolando. Por quê? Porque o próprio governo facilita, que é o contrário do que acontece na Inglaterra. Na Inglaterra, normalmente, o governo federal chega lá com o seu pendrive, espeta lá no computador da igreja, arrasta tudo e vamos embora, vamos ver como é que foi. Aqui é essa facilidade toda. Mas vamos para a palavra, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11. Diz assim, ó: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Quem é que está falando isso? Paulo. Ah? Olha só, a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática. Eu diria até que a igreja de Corinto é a igreja de hoje. Porque o povo para dar trabalho a Paulo. Tudo de ruim e tudo de bom acontecia nessa cidade de Corinto. Era uma cidade bastante intensa, não é? Todas as áreas, principalmente na prostituição. Existem casos de prostituição dessa época de Paulo que botam no chinelo qualquer nível de prostituição hoje em dia. Tamanha era a prostituição naquela época lá, terrível. Mas pastor, em Éfeso, que também era uma outra cidade muito interessante, tremenda lá. Os cultos aos deuses eram feitos com a prática de sexo. Imagina como é que era aquilo. Os pais entregavam suas filhas virgens para serem molestadas. Olha que situação, que fazia parte do ritual. Isso é o quê? Carne. Em contraponto, existiam os outros religiosos que se vestiam também de santidade, para demonstrar que tinha uma intimidade com Deus, que não havia distância, que era outra porcaria também, porque carne. Por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos, Paulo vem dizendo, que ninguém pode agradar a Deus estando vivendo natureza humana. Não adianta. Olha o que diz aqui. Porque estou zeloso de vós, versículo 2, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Não é? Qual era a preocupação de Paulo?
de apresentar a amada, que é a igreja, ao esposo. Quem é o esposo? O Cristo de Nazaré ou o Cristo ressuscitado? O Cristo ressuscitado. O Cristo antes da cruz ou o Cristo depois da cruz? Depois da cruz. É? Então, nós precisamos estar atentos nisso. Paulo está dizendo, olha, eu estou me esforçando muito para apresentar vocês, a amada, ao esposo como uma igreja virgem, tal. Sem mancha, sem mácula. Essa é. Agora, eu pergunto para você, na carne você é perfeito? Não. Existe alguém na carne perfeito? Não. Agora, no espírito, quantos perfeitos temos aqui hoje? Eu. Vamos lá? Então, no espírito, nós somos o quê? Perfeito. Se somos perfeitos no espírito, que na leitura espiritual, significa dizer que nós somos o quê? Virgens. Por quê? Porque o que poderia contaminar foi aquilo que Jesus já removeu na cruz, que o sistema não quer aceitar, mas não adianta, é questão de tempo. Eles vão ter que abrir a Bíblia e buscar, porque não tem como fugir disso. A verdade de Deus, ela tem que prevalecer. E olha que o apóstolo Paulo, já dando a introdução sobre esse tema de falsos apóstolos, olha o que ele diz assim no versículo 3. Vê o que está escrito. Mas temos que, assim como o quê? O diabo? Não. A serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos o quê? Sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha aqui. Assim como a serpente, e nós sabemos que já fizemos um estudo aqui da questão do diabo, não é? Que enganou a Eva entrando, se incorporando aonde? No que animal? Serpente. Se tivesse mais seres humanos ali, se a raça humana tivesse já assim numerosa, irmão, o senhor acreditaria que o diabo entraria numa serpente ou entraria num daqueles fraquinhos? Não tinha gente para entrar, então ele entrou onde? Serpente. E ele não foi bobo. Ele o espírito, né? Esse espírito, porque foi Deus que criou o diabo, sabe disso? Ele falou assim, eu não vou entrar no elefante não, porque o elefante bota medo, é muito grande. Na girafa nem pensar, no leão também não. Serpente é malandra. A serpente é malandra. Você sabe o que ela faz? É um animal interessante. A serpente, quando ela quer caçar, que é o instinto dela, como de outros animais, ela pica a sua presa e tranquilo. Aí aquele animal que foi picado pela serpente sai disparado, tipo assim, pô, me dei bem, vou viver, que nada. Aquele veneno que foi injetado, a serpente já sabe, já tem um cálculo da distância que o animal vai cair morto. É o tempo que ela vai morrer, daqui uma horazinha, 1 quilômetro já era. E ela, pelo faro, vai seguindo tudo. Opa, não falei? Já era. Aí, ela é esperta. E Paulo está fazendo uma advertência aqui, dizendo o seguinte, olha, eu estou temendo, porque assim como a serpente, não é? Está escrito aí? Por que ele não colocou o diabo logo, né? A Eva, com a sua astúcia, enganou a quem? A Eva ou Adão? A Eva, com a sua astúcia, olha aí, enganou. Então, tudo que é enganoso, amados, é falso. É falso. Essa senhora que dirigia a serviço de oração, que está empavorosa, não quer nem mais saber de revelação de nada, desculpa, porque ela está, olha, e quantas pessoas que não são espirituais, porque não adianta a carne querer falar em nome de Deus, que não vai dar certo. Eu acredito sim que uma pessoa que é guiada pelo Espírito, lembra que nós falamos na semana passada aqui? Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus,
Nós não estamos debaixo da lei. Isso já é uma grande vitória. E aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é o quê? Filho de Deus. Então, quando você tem isso na tua cabeça, no teu coração, você está firmado numa verdade da palavra de Deus. Você sabe que existe a assistência angelical. Os anjos, eles não estão na terra para recolher aquele que vai, morreu, leva. Não. Não existe fila de anjos em hospitais, não. Nas UTIs, nos CTIs. Tem muita gente que fica assim, né? Que o anjo só aparece, irmão, quando a pessoa está para falecer. Faltando alguns minutos de morrer, aí o anjo já chega ali, alguém tem uma visão, olha, Deus vai levar. Ei, o anjo não é para isso, não. O anjo, ele nos assiste. Lembra da chave que eu perdi? Na praça, mais de 500 pessoas lá, eu perdi um molho de chave. Do carro, de tudo. Eu falei assim, e agora? Aí eu pensei, né? Poderia humanamente falando, carnalmente falando, poderia manifestar a minha natureza humana e sair doido ali, pedir um microfone para perguntar e tal, porque era carnaval. Eu falei assim, ops, não, é isso? Eu não. Tem situações na nossa vida que você não tem que mover uma palha sequer. Você tem que ver a ação de Deus. Aí foi na hora que eu falei assim, não, Senhor, estou em Cristo, o Senhor é meu Senhor, e essa chave aparecer, e vai mostrar com quem está essa chave, porque o anjo já está lá. E vai ser a primeira pessoa que eu abordar, não vai ser a segunda nem a terceira. Primeira. O Fernando está aqui que sabe o que aconteceu. Primeira pessoa, eu cheguei e me assim, a senhora está com a chave aí assim, eu estou aqui sim, moça, aqui pronto. Acabou o problema. Eu não perguntei a 10 pessoas, a 100 pessoas, eu perguntei a uma. O camarada lá no sítio perdeu. Eu queria conversar com esse camarada. Ele não estava na reunião. E o Senhor disse para mim que ele era importante. Ele estava no sítio, mas não estava na reunião. Eu falei, como é que eu vou falar com esse camarada se eu não conheço? No dia seguinte, pela manhã, próximo lá às piscinas naturais que o sítio tem, eu achei um anel. Um anel. Quando eu achei aquilo, olha que tinha para mais de 300 pessoas nesse sítio nesse dia. Eu olhei assim, um anel. Peguei o anel, lavei na água ali. Aí na hora Deus falou, ó, é dele, é da pessoa que você está procurando. Eu falei assim, tá. Eu já estava com o anel do proprietário, a quem eu queria falar. Eu tendo assistência angelical 24 horas. Você acha que eu ia sair perguntando, vem cá, de quem é, de quem é, de quem é? É ruim. Eu entrei na fila do almoço e olhei no final da fila, primeiro que passar aqui, primeiro, olha, não vai chegar 3. Aí eu olhei para um, aí um chegou pertinho dele, não, nesse não. Aí veio o outro, não. Quando eu olhei para o terceiro, o cara já veio chorando, mano. Já veio chorando na minha direção, aí eu peguei assim um anel, olhei assim, mostrei para ele aqui, ô bonitão, é contigo mesmo o negócio. Quem crê assim? Amém. Então, você precisa acreditar nisso. Por quê? Olha só o que Paulo está dizendo nos versículos que se sucedem. Versículo 4. Porque se, é isso que está escrito ou não? Alguém, ei, esse alguém pode ser o quê, Jardel? Apóstolo, pastor, bispo, diácono, o que mais? Missionário, Se alguém, que alguém, pode ser quem? Uma pessoa comum ou incomum. E detalhe, hein? Se alguém for pregar-vos outro que? Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro que? Espírito, não é isso? Que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão que vai sofrer. Quem quer sofrer aqui? A vida já é complicada demais. Irmão Manuel, o Senhor, através de Paulo, está dizendo que tem muita gente frequentando a igreja que
essas pessoas eram para estar felizes, estar administrando conflitos, porque conflitos é para ser administrado. Tem muita gente que está colocando seus próprios conflitos na conta de Deus. A pessoa adquire, comete erros na carne, mas não foi o diabo que me enganou, quando na verdade foi o diabo da carne, o diabo da mentira, que a pessoa falou, fez, praticou, e não assume. O problema hoje no Evangelho, no meio evangélico, é que essa crentaiada toda que vive com problemas, não assume o que é. Por quê? Vamos colocar aqui uma questão familiar. Nós sabemos que tudo que nós plantarmos na carne, nós vamos o quê? Colher. Correto? Então, se eu semear na minha carne, eu vou colher aonde? Na minha carne. Vamos lá. Um problema de ordem matrimonial. Conflito entre marido e mulher. De repente, a mulher vai embora. Aí o marido chega na igreja e não, em regra é quase que é o oposto, né? Geralmente as mulheres é que vão nos pés de Jesus para pedir o marido de volta. Porque é melhor ter um problema antigo do que arrumar um novo. Não é isso? E esses conflitos que deveriam ser administrados entre eles, e por que não tem uma solução ou não tem êxito nas discussões ou no diálogo? Porque não estão em linha com o quê? Com a verdade da palavra. Porque se você é carne e eu sou carne, nós vamos tratar assuntos de carne, então vai ser na carne e tal. Não podemos confundir. Agora, se você tem maturidade espiritual e se a pessoa também tem, aí fica melhor ainda. O problema hoje é que tem pessoas que não têm essa leitura, por quê? Porque estão ouvindo, Marcelo, outro Cristo, estão acreditando em outro Evangelho e estão servindo outro Espírito que não é o quê? O Espírito de Deus. Bom, mas existe isso, é o que mais existe aí. E é fácil de identificar esse tipo de igreja. Uma igreja que prega o tempo todo, diabo, já tira. Por eliminação, já sai, tira ela. Não serve para você. Não serve, porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade ou não é? É ou não é? É. Que o Senhor Jesus venceu quem? O diabo. Jesus venceu o diabo ou não venceu? Venceu. Hebreus 2,14. Jesus venceu o pecado ou não venceu? Venceu. Gálatas, Hebreus 9,26. Jesus venceu o que mais? O inferno, a morte, venceu. E Paulo vem fazendo uma advertência na carta dele aos Coríntios, se não me engano, Romanos, que ele diz assim: como é que pode, vocês estando mortos por pecado, servir? Como é que um morto para alguma coisa pode alguma coisa? Me diz. Morto tem vontade? Não. Morto pode pedir alguma coisa? Não. O morto pode ser incomodado por alguma coisa? Não. Hein, Marcelo? O cara está morto. A morte está morto. Então, se a Bíblia diz que nós estamos mortos para quem? Para o mundo. Diga, eu estou morto. Para o mundo. Para o mundo, quando fala para o mundo, é para o sistema. Nós não vivemos nessa democracia medíocre, falida, nojenta. Não é que a democracia seja ruim. É os homens que tornaram a democracia ruim. A política é boa. Os políticos é que são o quê? Nojentos. Você está vendo o esforço que o Lula está fazendo para manter a presidenta no comando aí? Corrupção, todos nós sabemos. O problema hoje, Jardel, é que eles querem saber quem é que roubou mais. Quem foi que roubou mais esses anos, porque todos nós sabemos. E olha, eu vou dizer mais. Se você estivesse lá, ou eu estivesse lá, vivendo isso aqui, faria pouca meu pirão primeiro. Então, querido, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Verdade, o verdadeiro, não é esse falso aqui não. Porque Paulo está fazendo uma advertência que existia outro Cristo, outro Evangelho e outro quê? Espírito. E que era anunciado por quem? Por falsos do quê? Apóstolos. E ele está dizendo, ó, se você entrar numa dessas, você vai sofrer. Olha a pressão psicológica que é, o Jardel.
que uma pessoa sofre. Ah, pastor, eu vou fazer uma viagem. Ih, meu irmão, olha, cuidado. Essa viagem aí para onde era? Lá para Israel. Meu irmão, olha, Deus está me dizendo aqui que não é para ir não, porque tem uma nuvem preta, tem um diabo assim, tem um diabo assado, e que não sei o que, PPP, papapá. Olha, irmão, ora mais um pouco, não é de Deus do irmão não ir, não. Carne falando para carne. Se o camarada não tiver essa verdade do Evangelho, ele vai ficar com medo até de sair de casa. É o que eu digo sempre. Teve uma senhora semana passada que chegou para mim assim: vem cá, você está sabendo que estão fazendo assalto na ilha? Estão assaltando muito. Um montão de gente, assim, de um grupo de bandido entra e sai roubando todo mundo. Eu falei, você não sei disso não. Não, é porque aquele apresentador de televisão falou que lá em São Paulo, olha a cabeça da mulher como é que está. Eu tenho medo danado, eu não saio de casa, olha, eu fico apavorado. Vai ficar vendo isso aí. A pessoa que é de Deus, que serve ao Senhor, não tem medo de nada. Não tenho que ter medo de nada. Eu tenho o Senhor comigo, o Senhor anda comigo. Eu sou assistido por Deus. Então por que eu tenho que ter medo? Ah, o senhor vai fazer esse exame. Esse exame é... Ih, caramba, eu já estou com X idade, não sei não, hein? Eu não quero descobrir o que eu tenho, não. Não quero saber o que eu tenho. É melhor estar assim, porque eu não quero saber de que eu vou morrer. Porque se o médico disser que eu estou com isso, já era. Aí eu vou ficar lá. Então é melhor... Ops, quem é que está na regência da tua vida? É a tua carne ou é o Espírito de Deus? Então, quando nós temos o Espírito de Deus, quem rege essa carne é o Espírito. Tanto que Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 2. Certo? O que é espiritual discerne bem o quê? Todas as coisas. O que é o quê? É espiritual. E quem tem a leitura do Espírito. Quem não tem, está ferrado. É o que está acontecendo aí. Gente que está desigrejada, pessoas que estão lutando para santificar a carne, pessoas que estão aí envolvidas com esses hinos que não glorificam o nome do Senhor, só fala que Deus vai, e nunca chega. Entendeu? Quem te viu sorrindo, quem te viu chorando vai te ver sorrindo, que não sei o quê, porque minha vitória tem sabor de mel. Eu já sou vitorioso. Diga, eu já sou. Eu já sou. Então, o que uma pessoa vai ficar falando para mim que eu vou ser, se eu já sou? Então, esse tipo de informação de que você vai, isso já é falso. Você não tem que se ligar nisso. Você tem que assumir o que você já é. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou rico. Eu sou rico. No Espírito eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Então nós estamos falando aqui, ó, de outro Evangelho, de outro Espírito e de outro quê? Cristo. E hoje nós temos um montão de Cristo aí. Tem ou não tem? Tem o Jesus dos católicos, tem ou não tem? Tem o Jesus dos crentes, tem ou não tem? Mas não é o mesmo Jesus? Não, é diferente. Tem o Jesus de outro. Toda religião tem a forma de ver Jesus. Agora, o Jesus que nós cremos é o ressuscitado. Diga, o Cristo que eu sirvo. Que eu sirvo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém? Vamos para frente, manda um lugar. Versículo 5. De 2 Coríntios. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes quem? Apóstolos. Em nada fui o quê? Inferior. E se sou, olha aí, rude na palavra, porque Paulo era curto e grosso. Não sou, contudo que no conhecimento. Mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Ei, viu a diferença aqui? Viu a diferença? Vou fazer uma pergunta aqui rapidinho. Quem era o tesoureiro da igreja de Jesus de Nazaré? Jesus encarna, o Senhor. Judas. Quem era o tesoureiro? Judas. Não, o tesoureiro era o Judas, ele foi antes de morrer. Mas depois que ele morreu, quem assumiu? Pedro.
Hã? Pedro. Pedro que assumiu a tesouraria. E Pedro, quando começou a ver, porque ele era o quê? Pescador, ganhava pouco, tinha que pagar imposto, ele era ruim de pagar as coisas. Quando ele viu que o dinheiro estava entrando fácil, né? Porque tudo tinha que ser depositado aos pés dos apóstolos, isso foi imposição, queria que ele dissesse onde está escrito que tinha que ser. E aí a galera começou papapá. Quando Pedro estava na administração financeira da igreja, ele se valeu de uma situação, Jardel, da lei de Moisés. Por quê? Porque se tu não cumprir, tu vai ser o quê? Punido. Então, esse evangelho de punição, quem pregou foi quem? Foi Pedro. Por quê? Porque tinha interesse, o quê? Financeiro. E quem era o administrador? Porque tinha que ter, né? Hoje não tem, as igrejas não têm presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro tesoureiro, não tem? Secretário 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem? A igreja hoje está diferente? Não, por quê? Porque entra dinheiro. Entra ou não entra? Porque se você não pagar o dízimo, se você não fizer essa campanha, ou tal, não sei o quê, pererê, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Agora, o evangelho mesmo, o evangelho verdadeiro, não se prega. Eu queria até desafiar qualquer pastor do sistema que me convencesse o contrário do que está escrito aqui na palavra. Porque se Jesus, repito, removeu o diabo, removeu o pecado, acabou com essa ideia de morte e inferno, porque nós em Cristo somos nova criatura, amém? Agora a pessoa que é velha vai viver tudo isso, mas quem é novo é outra coisa, é outra situação. Paulo está dizendo o quê? Ah, vocês estão assim porque eu prego o evangelho de graça, não é que nós lemos aí agora? A bronca não era nem da igreja, a bronca era dos líderes. Ué, por que esse cara prega o evangelho e não pega dinheiro do povo? Teve até uma discussão agora há pouco tempo na rádio, e teve que estão brigando, né? Tem um montão de pastor na fila para ocupar os horários de rádio. Tem até um agora que ele conseguiu 11 estações de rádio, 11 ou não sei quanto, ele quer chegar a uma totalidade para alcançar toda a federação brasileira. Não vou falar nome por questões de ética, mas é um que fica em cima do telhado pregando aí. Entendeu? E isso já traz, olha, o negócio está muito sério, rapaz. Por quê? Porque é dinheiro para sustentar essa máquina. É dinheiro, e para tirar dinheiro do povo, tem que trazer diabo, tem que trazer demônio, tem que ter tudo, porque se não tiver, Manel, o evangelho vai ficar sem graça. Imagina, tu chegar na igreja, no culto de sexta-feira, que é de libertação, geralmente nas igrejas, não acontece nada, aí chega em casa e fala assim com a mulher, o culto hoje foi frio, não teve nenhum demôniozinho, caiu ninguém, não estou entendendo, não tem mais ninguém doente na igreja, ninguém é curado mais, acabou tudo, está esquisito. Sabe uma coisa? Eu vou ficar em casa. Tem muita gente assim. Teve um pastor de Minas, das Minas Gerais, que me procurou. Ele, pastor, eu saí do Rio de Janeiro, coloquei aqui, já não estava vendo muito demônio na igreja, estou doido para expulsar demônio, mas aqui já. Eu fui para o interior, porque lá deve ter muito idolatria, tem muito demônio. Cheguei lá, quebrei a cara, não tem demônio. Pastor, não tem mais demônio, não manifesta mais nada. E olha que eu chamo, eu grito, chamo pelo nome, tudo. Ninguém mais. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho que inventar alguma coisa, porque como é que vai ser? Olha, tem gente que é sustentada, não é pelo diabo o pecado, é pela mentira, pela falsidade, usando o nome de Deus, usando a Bíblia Sagrada e enganando a multidão. E aí, irmão Manel, o Senhor Deus, ele tem uma tolerância. Deus dá um tempo para a pessoa, ela parar, sentar, ouvir, porque a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. E Deus dá um tempo para ela tomar uma decisão, se ela vai querer assumir o que Jesus já fez por ele ou por ela, ou continuar acreditando nas fábulas, nas mentiras, nas falsidades. E aí o que a Bíblia diz? O que Paulo fala? Que Deus enviaria uma operação do erro. Diga, operação do erro.
para que eles acreditem na mentira e não na verdade. Então, quando você vê muita coisa aí, é uma operação do erro. Porque, Bianca, eu, Silvio, sei que esse corpo aqui, ele tem um tempo de vida. Esse corpo aqui tem um prazo de validade. Tem ou não tem? Tem. Eu nasci sem dente, com 7 anos apareceu os dentes, agora com 50 já está querendo sair fora. E aí? Olha que situação. Então, a validade vai se acabando. Não é? O tempo de cabelos pretos, o cabelo natural acabou, agora está chegando os brancos, tem que assumir esse negócio. As rugas, o cansaço, a fadiga, não é? Tudo vai chegando. Por quê? Porque vai chegar uma época em que, olha, o prazo de validade venceu. E tem muita gente correndo atrás aí, né? Colocando plástico em tudo que é parte do corpo, para debelar a idade que tem. Vai conseguir? Pode até, aparentemente, tu olhar assim, pô, caramba, o camarada está com 80 anos, mas está com jeito de 40. Ele pode, com recursos aí, de tudo. Que não é errado. Mas a idade natural que ele tem, que ele já viveu, não tem como ele tentar recuperar. Tem? Não tem. Por quê? Porque todos nós nascemos com um tempo determinado por Deus. Deus chegou, olhou para o Silvio, falou assim, não, esse camarada ele vai viver 120 anos. Com saúde, queimando óleo 30. Oh, glória. Sei lá, será que está assim? Eu já estou com 50, já estou lá, não sei, olha. A Nete não gosta nem que eu já estava por morrer. Eu estou pronto. A hora que o Senhor me quiser, eis-me aqui. Envie-me a mim, amém? O céu, é claro, né? Então, querido, eu queria que você atentasse para essa verdade da palavra de Deus. Porque não foi à toa que Paulo deixou isso escrito.